caída do céu. Não cai nada do céu a não ser chuva, neve, né? Raios e mais algumas coisas, né? Dependendo daquilo. Para uns, a chuva vai ser benéfica, para todos nós, a neve vai ser benéfica. Por quê? Porque vai gerar água para a nossa sobrevivência, né? E a gente reclama da neve muitas vezes, né? Então, olha, por exemplo, a chuva vai dar ao agricultor, né? Desde que ele se esforce, are a terra, jogue a semente e a chuva caia, ele vai ter a fertilidade ali na sua plantação. Vai dar os frutos, né? Que é aquela parábola que Jesus nos ensina aqui. Um produz 100, né? Um carocinho, uma semente, vai produzir muito mais do que ela própria. Porque é aquilo que foi o esforço do homem em plantar-se, trazendo assim uma nova condição para ele. A gente vê que nada vai realmente cair com essa facilidade em nossos braços, né? Outro dia aqui a gente estava falando nessa questão do pedir ao interesse e Érica falou que o sujeito não jogou na loteria, não fez nada, e um bilhete voou e bateu na perna dele e estava premiado. Não disse nada, nem vou dizer a ela, estou dizendo aqui porque ela não está, mas é uma coisa que a gente acha meio estranha. Pode acontecer? Pode, né? Pode. Não vou desmentir quem contou a história para ela, ou se ela viu, não sei, né? Pode acontecer, né? Mas o certo para acontecer, se eu estou pedindo para tirar na loteria, eu passar ali na loteria e jogar um bilhetezinho, tá? Aí sim, aí deu os números, aí você está feliz, porque você se esforçou, foi até a loteria, pagou e tal, e recebeu aquele prêmio, né? Então, não caiu do céu, né? O cara teve sorte, aí você pode achar que foi só a sorte dele, né? Mas nós sabemos, dentro dessa questão de sorte, há uma condição, né, de um certo modo, para aquela criatura ser beneficiada ali, né? Não é simplesmente a sorte, né? Há alguma coisa por trás que nós não sabemos, né? Nós não sabemos, não entendemos ainda o porquê. Entre milhões, um é premiado, né? E muitas vezes você vê aí na loteria subindo o prêmio, por quê? Porque ninguém foi premiado naquelas semanas todinhas. Então não tinha ninguém, né, na condição de ser premiado. Uma análise assim bem simples, bem rasteira, para que todo mundo entenda. Isso aí não é problema. Uma observação de Kardec é: nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos levar a ele. E o que quer dizer isso? Porque muita gente quer que os espíritos conduzam você, diga assim, olha, está aqui, faça assim, faça assado. E não é bem assim, né? O caminho, né, é dado a todos nós pela intuição. E nós temos a razão para distinguirmos quando esse caminho é o melhor ou é o pior. Diz um conto em que tinha 3 pessoas e de repente eles chegaram na encruzilhada. Caminham para lá, caminham para cá, caminham para cá. Aí o mais sábio disse, olha, tem 2 caminhos. Tu vai por esse e eu fico aqui esperando. Aí o outro disse, por que tu não vai por esse? Aí ele disse, porque se você não voltar, eu sei que esse é o caminho certo. E se eu for por esse e for o caminho errado,
Eu não vou saber se você voltou, se não, você não voltou. Né? Então, o mais sábio foi ali, fez essa jogada e o outro foi pelo caminho, depois o caminho não era o certo, voltou e os dois seguiram pelo caminho certo. Então, é justamente aí. A gente vai ter as intuições, né? Vai ter como ir ou não ir para um lado ou para outro. Quantas vezes nós saímos com a vontade extraordinária de chegar e pegar aquele fulano que falou mal a gente e estraçalhar, né? Quantas vezes a gente fica? Mas no caminho você vai e de repente você diz, não vou chegar lá e fazer isso. Eu vou dar uma oportunidade. E aí é quando você acha certo, por quê? Porque seu guia espiritual, seu espírito protetor, soprou para você, não faça isso. E você obedeceu. Quando nós não obedecemos, é como o filho, quando o pai e a mãe, né, dá uma instrução e o filho rejeita. E a instrução do pai e da mãe, às vezes, é bem acertada e o filho, na linguagem popular, quebra a cara ou se prejudica com aquilo que ele não quis obedecer a seus pais. Né? Então, nós vamos ver aí justamente situações em que os pais orientam. É como se fosse o seu guia espiritual, é o responsável pela sua encarnação no planeta Terra. E é nessa responsabilidade que ele toma certas decisões, dá certos ensinamentos para que haja também a condição do filho se educar e correr numa direção certa, onde vai facilitar a vida do próprio filho e a vida dos pais, porque quando um filho envereda pelos caminhos errados, aí vem justamente o sofrimento dos pais. Né? Quando os pais fazem a sua parte, ele tira o peso da responsabilidade. Quando os pais são desleixados e deixam o filho fazer o que quer, aí sim a responsabilidade recai sobre eles, porque eles assumiram na espiritualidade a condição de vir com o pai daquela criança, daquele espírito, para educá-lo, para orientá-lo dentro da melhor condição possível. Aí isso me leva justamente no bater, né, no pedir, em tudo que Jesus nos disse, a lei do trabalho, né? Que Kardec, sabiamente, né, colocou lá no Livro dos Espíritos para nos orientar. Né? Diz aí a lei do trabalho: descubra como o trabalho impulsiona a evolução espiritual. A lei do trabalho, segundo o Espiritismo, é uma lei natural que abrange todas as ocupações úteis, incluindo atividades materiais, intelectuais e espirituais. Allan Kardec destaca que o trabalho é fundamental para o progresso individual e coletivo. Quando alguém faz a sua parte do trabalho, realmente vai beneficiar tantos outros. Quantos de nós temos aqui nas mãos hoje a facilidade de falar pelo celular para o exterior, né? Ver uma pessoa amada, né, à distância? E isso foi um trabalho, não foi outra coisa. E esse trabalho beneficiou quem projetou, quem auxiliou para que isso acontecesse, mas beneficiou o quê? A coletividade. Né? São, assim, exemplos bem simples para que isso fique gravado na nossa mente. Então, beneficiou milhões de pessoas. Só na China o cara beneficiou 1 bilhão e 800 mil pessoas. Né? Que todos não têm um celular, mas vamos aí dizer que uma parte boa de 1 bilhão e 800 mil tem um celular lá na China. Né?
com mais até facilidade talvez do que nós aqui, não sei. Nunca fui à China e essa questão comercial aí eu não tenho dados, né? Então, mas é assim. Então Kardec já trouxe justamente isso para que nós entendamos que aquilo que o Mestre Jesus falou não é simplesmente para se esperar, pedir e obtereis simplesmente. Né? Então, é uma coisa que precisa ser trabalhada para se conseguir. Então, vamos passar justamente nessa encarnação a procurarmos entendermos melhor as citações do Mestre Jesus. Aí Jesus ainda diz, qual o homem, né, para entendermos, né? Jesus diz assim, ainda não estou entendendo direitinho, mas eu vou dar mais uma explicaçãozinha aqui, né? Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho, ele pede um pão? Ou que, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais razão, mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Então, está Jesus dando mais uma oportunidade para o nosso entendimento. Né? Compara, né, faz essa comparação, essa citação de que nós que ainda estamos aí nessa rodez tremenda, né? E ainda temos muita coisa para processar e melhorar a nossa situação no campo espiritual, no amar-vos uns aos outros, somos capazes de estar com os nossos filhos dando o melhor para eles. Né? Ao ter essa situação, ele diz assim, imagine o Pai que está nos céus, que é todo poder e bondade, o que Ele fará por vocês. E nós não entendemos isso, nós deixamos de lado, né? Porque estamos sempre correndo atrás daquilo que nós achamos que é o melhor para nós, sem sabermos a direção. Quando soubermos a nossa direção, o caminho mais certo, mais correto para agirmos no nosso dia a dia, junto aos nossos irmãos, aqueles que estejam em sofrimento ou aqueles que estejam abastados, seremos criaturas com melhor andar dentro do nosso planeta e beneficiando, tocando, como eu falei na questão do trabalho, né? Da situação em que você está beneficiando a coletividade, também no amor você vai beneficiar muitas criaturas. Vai tocar diversos corações quando você dá o exemplo, trazendo no seu dia a dia o melhor de si para produzir aos outros a compreensão de que devem se modificar e analisar os seus atos no seu dia a dia, em favor dos seus irmãos, trazendo justamente o amor fraterno em todas as ocasiões. Se preocupar, né, em dar aos outros, se não os bens materiais, mas pelo menos os bens espirituais. Se você não der os bens materiais, mas der os bens espirituais, está fazendo uma parte. Cada um vai fazendo a sua parte. Então nós passamos aqui a vermos uma mensagem muito boa. Escrita através da psicografia de Chico Xavier, nesse livro, que é Coragem. Então, esse livro tem diversas mensagens, diversos autores, e tem essa mensagem lá a respeito justamente desse assunto que estamos tratando hoje.
nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, diz André Luiz, temos o passado a resgatar, né? O presente a viver e o futuro a construir. Olha que ensinamento. Né? Que vamos ter que trabalhar para construir um futuro. Mas trabalhar simplesmente no pesado, no mental, né? Nas máquinas. Não, trabalhar também no campo espiritual. Né? É quando você tem uma potencialidade de levar aos seus irmãos alguma coisa que os conforte de alguma maneira. Através do estudo, dos ensinamentos espíritas, você pode tocar diversas pessoas, fazendo com que elas entendam melhor o que devem procurar para elevar-se espiritualmente. E nós ficamos, muitas vezes, paralisados. Temos o conhecimento, mas não quero distribuir com ninguém. Né? Quantas pessoas estudam e aquilo fica só para si. Não tem como distribuir com os outros. E quando você aprende, é porque você se esforçou, você estudou, alguém lhe ensinou, alguém lhe indicou um livro. Né? Muitas vezes você não sabia nada, mas fulano falou que existia um livro, uma coisa que pudesse dar a você uma condição de entendimento. Né? Quantas pessoas já pegaram o Evangelho segundo o Espiritismo e disseram assim: aqui tem grandes verdades, aqui eu busco um ensinamento, eu aprendi alguma coisa disso, com o livro dos Espíritos. Né? Quantos suicidas, né? Há um caso contado que um suicida estava numa ponte para se jogar e quando ele botou a mão no pedestal da ponte tinha um livro, e esse livro era o livro dos Espíritos, e ele começou a folhear, esqueceu de cometer o suicídio, começou a folhear e depois foi procurar Kardec e fez uma edição especial do livro dos Espíritos para entregar a Kardec e disse: isso aqui salvou minha vida. Olha que coisa interessante, né? Para a gente ver. O sujeito que botou aquele livro ali em cima, ele não pensava que ia salvar alguém. Talvez tenha até esquecido, né? Aí diz assim: foi por acaso. Aí que deu acaso? O acaso não existe, né? Então, nós vemos que a coisa acontece para justamente nos ajudar. O que é isso? É aquilo que nós estávamos falando. Você pediu ao nosso Pai alguma coisa e Ele lhe deu. Então é a hora como Jesus fez a comparação. Se o filho pedir um pão, o pai não vai dar uma serpente. Então, se ele pedir um peixe, não vai dar uma serpente. Né? Se pedir o pão, não vai dar uma pedra. Então, temos tudo isso também para resgatar. Né? Construir o nosso futuro é justamente trabalharmos, caminharmos, né? Sabermos pedir, sabermos bater nas portas certas para que a coisa aconteça. Né? Então, nós vemos que nessa mensagem excelente de André Luiz, lembremos-nos assim de que nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. E aquilo que nós vemos, muitas vezes a pessoa que está num lugar onde tem as oportunidades para trabalhar, é chamado para esse trabalho e, de repente, não, eu não tenho jeito para isso, eu não posso agora. Não. São desculpas assim, bem fáceis de ser dadas, né? Eu não posso agora, eu não tenho tempo agora. E quando nós queremos, não falta nada. Se você
quiser, né, você vai realmente para frente na caminhada. Se não quiser, fica estagnado. Né? Aquela coisa de sabermos e não querermos. Né? Ah, é tão bonito, fulano está fazendo isso ou aquilo. Né? Mas eu não posso participar porque eu não tenho tempo, porque eu não gosto, porque não sei o quê, porque tem fulano que eu não gosto. Ainda tem mais essa, né? Até isso acontece. Né? E eu já vi muitas coisas nesse campo, né? Onde a pessoa não vai porque vai uma outra pessoa que ela não gosta, ou que tiver alguma coisa. Ora, era hora de quê? Se ajustar, chegar um para o outro, apertar a mão e dizer assim, olha, vamos encarar esse trabalho com amor. Aí o outro se desarma. Né? Se você fizer isso. Se não fizer, vai continuar pela vida toda e às vezes até no além, com as situações de dificuldade um para com o outro. Né? Então vamos mais um ensinamento dentro dessa mensagem, né? E o nosso melhor tempo chama-se o agora. Né? É mais ou menos isso que eu estava falando. É o agora. A hora é essa. Vamos lá, vamos fazer. Né? Se você não tiver essa vontade de ir, a coisa não anda. Né? Nós sabemos que há, né, um tempo que você é chamado, que você rejeita, mas que se você perceber, diz, eu não vou fazer tudo, mas eu faço um pouquinho. Já dá uma condição para que você saia caminhando, saia indo à frente, passo a passo largos, para amanhã reconhecer o que você, a sua capacidade de fazer, a sua capacidade de amar aos seus irmãos. E é aquela coisa que alguém lhe chama para um socorro e você não vai. Alguém lhe chama para escutar um sofrimento, uma angústia, e você não dá o seu ouvido. Porque você acha aquela pessoa inconveniente. Olha que coisa, um julgamento. Porque você não sabe a situação do seu irmão, o sofrimento que ele está passando, da dor que está machucando o coração dele. E quando nós abrimos a nossa alma, o nosso espírito, eu não gosto de dizer que é o coração, porque o coração vai se acabar daqui a pouco. Né? É o nosso espírito que fala. O coração é só a batida do sangue aí, e nesse estado. Mas simbolizou-se isso, o coração, como algo, né, de amor, algo de compreensão. E a gente deixa para lá, vamos coração mesmo, não vamos falar em alma e espírito, mas vamos coração. Então é necessário justamente que você abra o seu espírito, abra o seu coração e possa dar ao seu irmão o apoio. É aquele ombro para que o irmão chore. Né? É aquela situação em que você pode, no mínimo, não vai gastar dinheiro, um pouquinho de tempo e nada mais. Escutou o seu irmão, ele desabafou a sua mágoa, o seu sofrimento. Depois que eu falei com você, puxa, me senti aliviado. Acho que todos vocês já passaram por uma situação mais ou menos assim. Né? Ou buscando esse ombro amigo, ou dando esse ombro amigo para o outro. Né? Dos dois lados. Então, detenhamos-nos por isso na importância das horas de hoje. Porque você tem 24 horas por dia.
dentro dessas 24 horas, você pode fazer o que quiser. Dormir, comer, acordar, andar, fazer exercício, tudo. Estudar, trabalhar, né? Nessas 24 horas. Então, você é quem escolhe o seu livre-arbítrio. Eu vou fazer isso, eu vou trabalhar hoje e tal. Eu não vou trabalhar hoje e tal. Eu vou correr hoje 5 milhas. Né? É você que decide. Esse aí é o livre-arbítrio de cada um. Você faz com o seu tempo o que você quer. Né? Eu quero ganhar mais dinheiro, vou trabalhar mais horas. Né? Eu quero saber mais, ter mais conhecimento, eu vou estudar mais, vou ler mais livros, né? E por aí vai. Todo um equilíbrio que nós vamos formando dentro de nós. Então vamos a mais um passo à frente, onde André Luiz diz: ontem a perturbação, hoje o reequilíbrio. Para alcançarmos o reequilíbrio, precisamos conscientemente buscarmos, né, a situação para resolver aquilo que está errado. Né? Você é quem vai se esforçar. Não é só você pedir, eu quero estar equilibrado hoje, e sair de manhã por aí a bater pernas e a fazer o que não deve. Não vai estar equilibrado. Né? Vai estar perturbado. Então, é o pedir e achareis e obtereis. Você vai pedir e obter se você fizer a sua parte. Mas hoje eu vou sair, eu não vou reclamar de ninguém, né? Que seja quem for na minha caminhada. Eu não vou reclamar. Eu estou equilibrado, eu estou querendo uma sensação de paz, de harmonia, de felicidade. Então eu não vou brigar com ninguém. Eu não vou xingar ninguém que no trânsito me cortou. Né? Eu não vou xingar ninguém que não me atendeu bem numa história aí de qualquer loja da vida. Eu vou realmente sair com o propósito de estar com o espírito equilibrado. Saindo da minha casa e transitando por todos os lugares, onde for, que seja no trabalho, na escola, numa biblioteca, num cinema, onde for. Você tem que ter isso em mente e querer prezar por isso. Né? Ontem, o poder transviado, quando você sai do certo. Hoje, a subalternidade edificante. É quando você compreende que trilhar caminhos errados não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ter justamente que andar dentro daquilo que é a sua consciência, é a sua vontade de melhorar. E aí você vai se tornar o subalterno e edificante. Ontem a ostentação, hoje o anonimato. É aquela coisa de querer fazer as coisas para que os outros vejam. Né? E a gente tem muito disso. Né? A gente tem muito disso. A gente quer ostentar o carro novo, a gente quer ostentar a roupa nova, a bolsa bonita, e aí você quer justamente mostrar para o seu irmão que você pode mais do que ele. Né? Mas cada um dentro da sua condição. Se eu tenho condição de comprar uma roupa melhor, eu compro uma roupa melhor. Tudo bem. Né? Eu hoje vim aí mais elegante, né? Estou aí para vocês, né? Mas com o intuito, né, de fazer com que vocês me vissem melhor. E se eu falasse alguma besteira, vocês iam mais pela roupa do que pelo pensamento. E
E aí, é o que a gente vê. A roupa tem uma história bem interessante para contar para vocês. Né? Um pastor achou que um dos seus fiéis ali, né, sabia já bem o evangelho e tudo mais. Né? E disse assim, dá para você fazer uma palestra aqui. Aí ele, mas pastor, sou tão humilde e tudo mais. O pastor, não, você venha tal dia, né, é o culto, e você vai fazer a palestra, o culto da noite. É o sujeito, olha, eu sou muito humilde. Tudo bem. Não, eu venho. Então o sujeito veio, né, para fazer o culto. E veio simples, roupa simples. Né? Esse é o paletó do Tadeu aqui. Né? Então, veio bem simples. Aí, quando chegou, pastor, ele disse, não, pastor, eu só tenho essa roupa. Eu sou pedreiro, eu saí da obra, troquei de roupa aqui, ó, estou limpinho e tal. Né? Não com paletó, não, só uma camisa assim, uma camisa dessas regata e tal. Pastor, não, André, você não vai fazer a palestra. Entendeu? Aí o cara ficou ali e disse, não é possível. Me chamou, adulou, fez questão que eu viesse, eu vim, estudei, e chega aqui ele não deixa eu fazer. Né? Aí disse, ele ficou triste e tal, mas o pastor animou. Disse, não se preocupe, você vai fazer na próxima semana. Aí ele, muito bem, vou lá. Na próxima semana. Não disse nada para o pastor. Aí pediu a um amigo um paletó, né? E foi para a igreja com o paletó no braço. Aí quando chegou na igreja, o pastor, a hora você veste o paletó pagando pouco. Ele ficou sentadinho lá na cadeira dele, bem calmo. E o pastor falou, agora Judas Tadeu. Aí Judas Tadeu chegou lá. Oi, tá difícil. Pronto, pastor, pode mandar ele falar aí o que ele quiser. Gostaram? Porque a roupa não faz o monge. Né? Cada um tem a sua capacidade, que esteja bem vestido ou mal vestido. Não importa. Importa o que você tem na sua alma, no seu espírito, que você realmente pode dar para os outros. Porque ele disse, se é a roupa, e vai falar, tá aí a roupa. É o paletó que fala. É a roupa bonita, elegante. Então o pastor ficou caladinho no seu canto e não disse mais nada. E aí nós vemos onde a incompreensão, hoje o entendimento. Sempre que houver incompreensão, tente no dia seguinte fazer o entendimento, estirar a mão aos seus irmãos, buscar nele a confiança, o amor, a paz e a luz ensinada pelo querido amado Mestre Jesus. A hora está acabando, mas vocês vão ter um pouquinho só de paciência para terminar. Onde o desperdício é quando você estraga. E há um estrago muito grande, né, no nosso planeta quanto à alimentação, enquanto pessoas, né, vivem sem ela. Então, é ter a parcimônia,
falo essa palavra parcimônia, eu me lembro de minha mãe. 11 filhos, mais 3 irmãos para criar, 14. Quando botava comida na mesa, dizia: coma com parcimônia. Nunca mais esqueci. Então, você ter critérios, condições. Uma vez eu botei hoje vai dar para todo mundo. Uma vez eu botei lá no site, né? Coma pão de queijo com parcimônia. É só falar, só tem. Fala na cara. Não, eu botei lá. Há muito tempo atrás, não foi agora. Então, se todo mundo comer com parcimônia, se tem 20 pãozinhos de queijo, tem 20 pessoas, cada um tirou um, pronto, está todo mundo ali, né? Então, você comeu com parcimônia. Então, a parcimônia está aí, trazida por André Luiz, para que a gente possa entender isso. Ontem a ociosidade, hoje a diligência. Então, quando você está ocioso, você não produz nada, você não faz nada, você não se beneficia em nada, né? Vamos mais à frente. Ontem a sombra, hoje a luz. Então, a sombra é justamente, né, quando você está, como você diz, para baixo. Não quer saber de nada, não quer saber de nenhuma orientação. Então, quando você está nesse estado, vem a sombra. E perturba você porque você não raciocina. Você usa tudo de má vontade, sem nenhum ânimo e tudo mais. Aí vem a luz, é quando você faz sua prece, é quando você pede a Jesus que lhe ilumine, que lhe dê amor, que lhe dê compreensão para conviver com os seus irmãos. E quando nós não temos a compreensão, tudo que vem do outro é lixo. Ontem o arrependimento, hoje é a reconstrução. Quando você se arrepende, a gente vai ver lá, quando André Luiz, em nosso lar, diz que se arrependeu quando estava, né, havendo um umbral, e daí começou a luz. Foi quando vieram buscá-lo e levaram para a colônia nosso lar. Ontem a violência, hoje a harmonia. Então, a violência só produz violência. Quando você está harmônico, você consegue liberar boas energias à sua volta e conseguir com que os seus irmãos todos sejam beneficiados. Né? Vamos ao finalzinho para vocês entenderem. Ontem o ódio, hoje o amor. Então, quando você se irrita, odeia e tudo mais, vai ter todas aquelas coisas que são explicadas através da ciência e fazem mal ao corpo. E quando está no amor, você tem uma outra condição de sobrevivência. E no final, André Luiz fecha, né, com isso. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te e o céu te ajudará. Afirmativa sublime, que nos permite parafrasear, acentuando: ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. André Luiz. Muita paz, luz e harmonia para todos. Então, vamos ao final pedir a Ana fazer a prece para depois os passos e os comes e bebes. Pai querido, de paz, de amor de Deus, muito obrigada pela oportunidade de termos vindo hoje para ouvir essa palestra linda, que nos ajude no dia a dia, nós possamos nos fazer úteis, nos fazer vibrar uns pelos outros, nós possamos amar uns aos outros na medida do possível, de acordo com o nosso esforço pessoal de todos os dias. Que assim seja. Assim finalizamos a nossa reunião da noite de hoje.
depois das comemorações dos aniversariantes.